E aí, seus flamenguistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Setor Norte, o canal do torcedor rubro-negro. E eu já começo te fazendo uma pergunta, torcedor. Neste sábado, o Flamengo enfrenta o Bragantino pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, jogo no Nabi Abichedi, Bragantino e Flamengo. E a pergunta que eu te faço é: você tá com medo desse jogo? Tá esperando que o pior possa acontecer nessa partida? Ou, apesar dos pesares, você tá otimista aí que o Flamengo vai conseguir uma vitória e vai dar a volta por cima? Deixa a sua opinião aí nos comentários, a sua opinião é muito importante pra gente. E olha só, para esse jogo contra o Bragantino, o técnico Tite deve fazer mudanças táticas. É, isso mesmo, ele deve abrir mão do sistema que ele vem utilizando, né, o 4-3-3, na minha visão, muito mais um 4-2-3-1, com pontas abertas, e deve migrar para um 4-4-2, né? Pelo menos é o que se espera, é a expectativa que todo mundo tem após a preparação na sexta-feira no Ninho do Urubu para essa partida contra o Red Bull Bragantino. A gente vai falar sobre todas essas possibilidades táticas no vídeo de hoje, a gente vai conversar aí sobre as possibilidades que o Tite tem para fazer essas mudanças. Então já fica ligado aí no vídeo, também já deixa o like e se inscreve aí no canal, dá essa força aí. A gente precisa demais da sua ajuda, um canal novo que está começando agora. Então o seu like, a sua inscrição é muito importante para a gente crescer aqui na plataforma, tá bom, ô flamenguista? Se liga só, vamos falar agora sobre o jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino, ou melhor, Red Bull Bragantino e Flamengo, e eu tô vendo muitos rubro-negros já com medo, cara, já com medo. E é incrível, porque é até raro a gente ver a torcida do Flamengo com medo. Normalmente o flamenguista é otimista por natureza, tem até um pouco de soberba, né? Independente da fase do time, a gente sempre espera uma vitória, a gente sempre espera um Flamengo ali grande, brigando para ganhar. E eu já tô vendo muito flamenguista falar: não, tô esperando o pior, o Flamengo vai tomar um amasso, vai tomar uma goleada contra o Bragantino. Posso te falar uma coisa? Honesta, sincera, esse tipo de jogo, o estilo de jogo do Bragantino, favorece o estilo de jogo do Flamengo, tá? Se a gente for analisar os jogos do Flamengo nessa temporada, pegar o recorte aqui de 2024, excluindo os jogos contra os times pequenos do Campeonato Carioca, tá? Os jogos que o Flamengo teve mais dificuldade, justamente partidas em que o Flamengo enfrentou adversários que se fecham, que jogava com a defesa lá atrás, marcava ali na intermediária defensiva para trás, famoso bloco médio, bloco baixo, né? Pode ver os dois clássicos no Campeonato Carioca contra Vasco e Botafogo, o jogo contra o Botafogo agora recentemente que o Flamengo tomou 2-0 no Campeonato Brasileiro, até mesmo o último jogo contra o Amazonas, que o Flamengo venceu, mas não jogou bem, né? Eram jogos que o Flamengo teve mais dificuldade, o famoso arame liso no ataque, pegava a bola, ficava tocando de um lado para o outro, não tinha criatividade, não tinha inventividade, e aí foi quando o Flamengo mais sofreu. Por outro lado, né, o Flamengo tem muito mais, cria muito mais, joga melhor quando enfrenta times que dá espaço para o Flamengo contra-atacar, que dá espaço para o Flamengo explorar as bolas longas, as bolas defensivas, contra times que se expõem um pouco mais, e é justamente esse o caso do time do Bragantino, né? A gente lembra, por exemplo, do Fla-Flu, da semifinal do Campeonato Carioca, até mesmo da Taça Guanabara, que foram talvez os melhores jogos que o Flamengo fez em 2024, foi justamente assim. E a característica do time do Bragantino é essa. O time do Bragantino é um time muito bom, na minha opinião, é o levemente favorito para essa partida, joga em casa, né? A gente sabe que o Flamengo sente dificuldade quando joga lá no Nabi Abichedi, foi goleado na temporada passada, né? Tomou 4-0, se eu não me engano. Mas o estilo de jogo do Bragantino, por melhor treinado que seja, por mais que seja um time rápido, veloz, com muita intensidade, com muita marcação, é um estilo de jogo que favorece com que o Flamengo explore, né, as costas da defesa, consiga explorar essas bolas verticais. Então, eu tô confiante, cara. Eu tô confiante que o Flamengo pode conseguir sim uma vitória. Não vai ser fácil, o Bragantino é favorito, mas o Flamengo pode sair sim vitorioso do Nabizão neste sábado. E vamos falar então agora sobre as grandes novidades para essa partida, que são as mudanças táticas que o técnico Tite provavelmente vai promover. Eu digo provavelmente porque ele pode estar blefando, ele pode mudar apenas peças e manter o sistema. A gente vai ver aqui, vai analisar todas as possibilidades aí de mudanças táticas, né? A notícia para esse jogo é que o Eric Pulgar, como todo mundo já sabe, não vai para o jogo, não está relacionado, não vai viajar para Bragança e, consequentemente, também não vai jogar terça-feira, porque o Flamengo vai viajar para Bragança e depois do jogo contra o Bragantino vai sair de Bragança Paulista direto para o Chile para enfrentar o Palestino na terça-feira pela quarta rodada da Libertadores, um jogo importantíssimo para o Flamengo. O Arrascaeta e o Cebolinha
viajaram para Bragança Paulista com o grupo, mas também não devem atuar, não devem ainda ter condições de jogo. Eles viajaram para Bragança Paulista justamente porque de Bragança o Flamengo vai para o Chile enfrentar o Palestino. E aí sim, para o jogo contra o Palestino, talvez teremos de volta aí o Cebolinha e o Arrascaeta. A provável escalação do técnico Tite para o jogo contra o Bragantino é essa aqui. Eu vou falar a provável escalação e depois a gente vai debater aí as possibilidades de mudança tática para o Flamengo. Provável escalação do Flamengo. Tem Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz na zaga ao lado do Léo Pereira com Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio campo, Alan, Igor Jesus, Gerson e De La Cruz. No ataque, Bruno Henrique e Pedro. Se você percebeu aí o ritmo que eu falei, percebeu então que vão ser um meio campo com 4 jogadores e uma dupla de ataque lá na frente. É isso que tá todo mundo esperando, principalmente depois dos treinos de sexta-feira no Ninho do Urubu, né? Vou botar aí na tela então a tática que eu tô projetando pro jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino. Imagino eu que a gente vai ver um 4-4-2, assim, né? Um 4-4-2 losango. Vamos começar falando aqui das mudanças na zaga. Na minha opinião, Léo Ortiz entrando no lugar do Fabrício Bruno é muito bom. Tá? Não que o Fabrício Bruno seja ruim, muito pelo contrário, um grande zagueiro, faz uma grande temporada, na minha opinião, por vezes injustiçado, porém, o Léo Ortiz tem uma valência que o Fabrício Bruno não tem, que é a qualidade técnica, que é a boa saída de bola. A saída de bola é um problema do Flamengo, vem sendo um problema do Flamengo desde 2023, e o Léo Ortiz, ao lado do Léo Pereira, pode melhorar demais a qualidade na saída de bola, e principalmente para esse jogo contra o Bragantino, que é um time que marca com muita intensidade, pode ser importante a entrada do Léo Ortiz. Nas laterais, o Ayrton Lucas entrando no lugar do Matias Vinha, né, que tá jogando melhor que o Ayrton Lucas, vive um momento melhor, mas acredito eu que o Ayrton Lucas está entrando justamente porque o Matias Vinha está sendo poupado para o jogo de terça-feira contra o Palestino, e o mesmo acontece no lateral direita, né, o Varela sendo poupado para o jogo de terça-feira contra o Palestino e entrando no seu lugar o Wesley. Aí não tem jeito, aí é preocupação. A gente vê o nome do Wesley, a gente já fica preocupado, não tem jeito, com todo respeito ao Wesley, mas não tem como. A gente vê o nome do Wesley, a gente já fica preocupado. Agora, as principais mudanças do Flamengo justamente ali no meio de campo, né? Eu imagino que o Flamengo deve entrar com um losango, com o Alan fazendo um volante um pouco mais defensivo, Igor Jesus deve cair um pouco mais pro lado direito, Gerson cair um pouco mais pro lado esquerdo, mas isso pode se inverter também, né? E o De La Cruz fazendo ali um papel de camisa 10, meio armador ali, para a dupla de ataque, Bruno Henrique e Pedro. Na minha opinião, essa é a melhor formação que se encaixa nesse time do Flamengo. Para mim, o Pedro rende muito mais jogando com uma dupla de ataque. Tudo bem, ele tem características de um atacante que rende jogando num 4-3-3, com pontas, vindo pelas laterais, fazendo cruzamento. Ele rende assim, mas eu acho que o Pedro cresce muito mais quando joga com dupla de ataque, assim como o Bruno Henrique e assim como o Gabigol, né, que tá no banco, que provavelmente deve ter algumas minutagens. Eu acho que os atacantes do Flamengo rendem mais jogando em dupla de ataque. Isso já tá provado, né? 2022 tá aí, não tá muito longe provando isso. Então eu imagino que o Flamengo deve jogar com esse losango, porém deve ter algumas variações dentro também desse losango, né? O Flamengo, ao invés de jogar com losango, pode jogar com quadrado, de repente, ali com Alan e Igor Jesus fazendo a dupla de volante, e aí o Gerson caindo um pouco mais pro lado esquerdo, o De La Cruz caindo um pouco mais pro lado direito, ou até mesmo invertendo, né? O De La Cruz um pouco mais pro lado esquerdo, Gerson pro lado direito, né? Podendo ali, entre aspas, de pé trocado, né? E tudo mais, e o Bruno Henrique fazendo ali a dupla de ataque com o Pedro. Isso pensando na fase ofensiva, tá? Na fase defensiva não deve haver mudanças. O Tite deve se defender naquele 4-4-2 que a gente já conhece, duas linhas de 4 bem compactas, e aí imagino eu que Bruno Henrique e Pedro vão ficar lá na frente, e aí a minha dúvida é, o Nico De La Cruz, ele deve fechar por dentro, tá? Independente se for quadrado ou losango. Se for quadrado fica mais fácil, imagino que o Gerson e o De La Cruz vão fechar nas laterais que eles estejam. Mas nesse losango, nesse esquema de 4-4-2 losango, eu imagino que o Gerson e o Igor Jesus devem fechar um pouco mais as laterais e o Nico De La Cruz deve fechar a primeira linha de marcação por dentro. Imagino que deve ser assim, dessa forma, o time sem a bola, mas não duvido que essa lateral esquerda seja fechada pelo Bruno Henrique. E aí o De La Cruz fica ao lado, um pouco mais à frente, ao lado do Pedro. Para mim, essa segunda opção não faz muito sentido, até porque para ter dois atacantes, a ideia é ter dois atacantes lá na frente. Não faz muito sentido o Bruno Henrique fechando essa lateral. Mas isso pode acontecer também. Não duvido de nada. Outra coisa que eu não duvido é o Tite manter o sistema, né? A gente tá falando aqui de 4-4-2, losango quadrado, mas o Tite pode apenas mudar as peças, o que também é muito provável. Afinal, a gente sabe que o Tite
é até um pouco teimoso, pragmático com as ideias dele, né? E ele pode manter esse 4-2-3-1 que vocês estão vendo aí, com o Gerson jogando aberto pelo lado direito, né? O Alan fazendo dupla de volante com o Igor Jesus, que não é inédito, né? O De La Cruz fazendo a função ali do Arrascaeta, e o Bruno Henrique caindo pro lado esquerdo e o Gerson aberto pelo lado direito, como jogou, por exemplo, contra o Botafogo, né? Contra o Botafogo no segundo tempo, a dupla pelo lado direito foi justamente essa, o Wesley e Gerson. Então a gente está falando tanto aqui de mudanças táticas, de repente o Flamengo jogar no 4-4-2, mas não pode acontecer que não tem nada disso. O Tite pode manter o esquema e pode jogar com o Gerson, né, no lugar ali da função que faz o Luiz Araújo. O Tite pode estar apenas mudando peças, o que também é muito provável de acontecer. Então agora eu quero saber de você. Qual esquema você prefere? Você prefere que o Flamengo teste, que o Tite teste esse 4-4-2 contra o Bragantino, ou você prefere que o Tite mantenha um esquema, não invente muito, mantenha o que ele venha fazendo aí no 4-3-3, 4-2-3-1? Deixa a sua opinião aí nos comentários e novamente eu peço, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. A gente precisa bastante da sua ajuda para crescer nessa plataforma. E olha só, um aviso, toda quinta-feira a gente tem live aqui no canal, quinta-feira, 8 horas da noite. A gente tem live aqui resenhando com outros rubro-negros, outros colegas rubro-negros, onde a gente debate sobre aí as notícias da semana do Flamengo, os jogos do Flamengo e, logicamente, a sua participação também é importante. Então ative aí o sininho de notificação para sempre que tiver um vídeo novo você ser notificado e sempre que a gente for ao ar com a nossa live 100% rubro-negra, você também poder participar desse debate com a gente. Valeu, tamo junto, espero uma vitória no sábado. O jogo não vai ser fácil, o jogo vai ser difícil, mas, torcedor rubro-negro, não fica desesperado antes da hora, não. Não entrega os pontos antes da hora, não. Vamos ter fé, porque isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo.